Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal e hoje nós teremos mais um episódio dessa série maravilhosa que nós criamos aqui, onde os inscritos têm o poder de decisão sobre qual ação ou fundo imobiliário eu estarei analisando. E como vocês podem ver aqui, o Rogério Bento Magalhães, 8569, colocou essa pergunta aqui. Boa tarde, irmão. Vamos falar de Vamos 3. Então, muito obrigado, Rogério. E se você, assim como o Rogério, tem o interesse que eu analise algum ativo, alguma ação, algum fundo imobiliário, deixa aqui embaixo nos comentários para nós estarmos engajando esse vídeo e também trazendo mais informações inteligentes para que você invista de forma consciente. Lembrando que nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimento, são apenas os tópicos baseando-se nos números e nas projeções das empresas ou até mesmo das gestoras. Então aqui eu não estou recomendando você comprar ou vender, mas sim fazer com que você tenha decisões mais inteligentes com as notícias mais recentes desse ativo. Então, sem mais delongas, quando nós vamos aqui, vamos locação de caminhões, máquinas e equipamentos SA, nós temos aqui nos últimos 5 dias uma valorização de 21,43%, que é uma valorização até interessante. No último mês caiu 3,47%. Deixa eu pegar aqui no último ano, caiu 23,88%, é uma queda bem considerável. E no período máximo caiu ali 60% quase. É uma ação que já chegou a custar R$17,67, ali na casa de R$17, R$18, e hoje está custando R$3,06. Vamos entender o que está acontecendo e se realmente vale a pena ou não ter essa companhia na carteira. Quando nós olhamos aqui o PL, ele está acima de 10, então está bem alongado. O PVP está em 1,13 e o Dividend Yield está em 4,61. Olhando os indicadores de eficiência, nós temos uma margem bruta de 49,79% e uma margem líquida de apenas 5%, uma margem líquida bem espremida, né? O ROI está em 9,57 e o ROIC está acima do ROI. O que é o ROI, Kaique? É o retorno sobre o capital investido. Olha só, mostra o retorno obtido sobre o capital investido na empresa. Então, ajuda a avaliar a eficiência da empresa na alocação de recursos. Tem muita gente que vai investir em ações, olha apenas o ROI, que é o retorno gerado sobre o patrimônio dos acionistas, mas esquece do retorno sobre o capital investido. Quando você tem uma empresa com um ROI saudável e o ROIC saudável também, você consegue identificar uma empresa que tem uma projeção de crescimento muito mais saudável. Agora, quando o ROIC ele está de uma maneira pífia, de forma de porcentagens, é claro, você vai ter uma grande dificuldade de crescimento. O Dividend Yield nós temos aqui 4,61 e aqui nos indicadores de endividamento nós temos uma dívida líquida sobre o EBITDA de quase 3,0, 2,99. Então a empresa está com uma dívida considerável, nós podemos dizer assim, está acendendo o sinal amarelo, posso dizer, de acordo com o que pelo menos o site Investidor 10 está me mostrando, mas vamos olhar outras coisas também. Olha só que ponto interessante, comparação de Vamos 3 com índice. Pegando o CDI, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$446,70. Seu patrimônio literalmente estaria derretendo ao investir nessa companhia. Então, a Vamos Locação de Caminhões é uma empresa brasileira que atua no setor de bens industriais e um subsetor de comércio com foco de aluguel de carros. Com presença nacional, a Vamos opera em 12 estados brasileiros, contando com uma rede de 76 lojas, incluindo 18 concessionárias de caminhões e ônibus da marca Volkswagen. Não atuando apenas em locação, a Vamos comercializa veículos seminovos e presta serviço de manutenção de frotas, tanto preventiva como corretiva. Dessa forma, a empresa é controlada pela holding Simpar. Prestem bem atenção nisso. E possui uma estrutura operacional robusta com mais de 45 mil ativos em locação. Como nós podemos ver aqui, a região de receita é no Brasil, né, 1,48 bilhão no último trimestre. Então ela faz dinheiro com locação, indústria e outros. Na questão dos dividendos aqui, nós temos desde 2021 sendo pagos, mesclando também com juros sobre capital próprio. Temos aqui 57 mil investidores. E isso aqui é um ponto importante, né? Quando nós olhamos o DRE, o que é o DRE? A demonstração dos resultados de exercício. Aqui é feito um cálculo da receita líquida menos os custos operacionais, onde vai trazer um lucro líquido. Como vocês podem ver, de 2022 a 2026, o lucro líquido vem caindo. Era 668 milhões, depois foi para 586 milhões, depois foi para 380 milhões, depois foi para 328 milhões e em 2026 até o momento está em 315 milhões. Ou seja, as margens estão cada vez mais apertadas e uma margem apertada representa um lucro líquido menor. Mas será que de fato essa empresa vale a pena o risco? Será que ela vai crescer pra caramba? É o que nós vamos entender nesse vídeo. Mas o que não dá para negar é que desde 2022 a empresa
ela vem caindo na rentabilidade. Vocês podem ver aqui em 2017, o lucro líquido foi de apenas 80 milhões. Né? Claro que era um tempo diferente, mas você consegue perceber que ele vinha numa crescente. Ó, 2017, 80 milhões, 2018, 112 milhões, 2019, 141 milhões, 2020, 179 milhões, 2021 foi para 400 milhões. Aí 2022 foi para 668 e então começou o declínio dessa companhia. E só para vocês terem noção, quando nós pegamos o Vamo3 e comparamos com o Ibovespa no período de 5 anos, olha só a surra que o Ibovespa dá em comparação com o Vamo3. Então, todas as vezes que a empresa está caindo, geralmente tem alguns problemas intrínsecos nela e os investidores eles começam a vender suas posições. Então, o que nós vamos entender agora é o porquê que está caindo tanto assim, por que o Vamo3 está tomando essa surra e se vale ou não a pena reinvestir nela, respondendo o Rogério. Bom, então o que nós conseguimos entender aqui é que essa ação está caindo para a mínima histórica. E ao mesmo tempo, a empresa por detrás dela conseguiu bater o recorde de EBITDA, recorde de ocupação de frota, que foi o que nós lemos aqui, e também nos relatórios ela vai mostrar que reduziu a dívida pelo segundo trimestre seguido. Então a Vamo3 é a maior empresa no segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil. Então, sem enrolação, vamos conversar sobre o que nós lemos aqui. E por que eu digo que temos que trazer esse conceito mais técnico? Porque você não entra numa empresa se você não souber ler um relatório. Você não pode entrar numa companhia porque parece ser vantajoso, né? Você tem que entrar na companhia porque, de fato, ela tem projeção de crescimento. Principalmente se ela está passando por um momento difícil, que é o que está acontecendo, ela precisa mostrar, através de seus números contábeis, que pode crescer. Então, baseando-se em uma questão lógica, preço caindo não é motivo de compra e preço caindo também não é motivo de fuga. O que importa é o que está acontecendo por trás do preço da ação. Então vamos lá, o que é a Vamos? Como nós lemos, ela faz parte do grupo Simpar. É o mesmo grupo Simpar, JSL e Automob. Então podemos dizer que é um modelo simples de entender. Então a empresa compra caminhões, máquinas e equipamentos e aluga para outras empresas com contratos longos, de 24 a 36 meses. E depois revende esses ativos como seminovos, reiniciando esse mesmo ciclo. Então podemos dizer que é um negócio previsível de receita, mas ele tem uma característica muito importante, ele depende muito do financiamento. E a empresa, podemos dizer que se endivida comprando frotas. E o resultado final, que de fato é o lucro líquido, ele passa direto pelo filtro da taxa de juros. E aqui é que está o ponto, e isso vai ser uma base central da nossa análise. Então vamos aos números aqui do segundo trimestre de 2026, eu estou com os números aqui, tá? A Vamos divulgou o balanço do segundo trimestre no dia 12 de agosto, e vamos direto ao que importa. A receita líquida ficou em 1,6 bilhão, que foi uma alta de 11% em um ano. O EBITDA ajustado ficou em 971 milhões, ou seja, foi um recorde na companhia, foi uma alta de 7%. O lucro líquido ajustado ficou na casa dos 101 milhões, ou seja, foi uma alta de quase 22% frente ao mesmo trimestre do ano passado. A ocupação da frota, preste atenção, está com 89%, o maior nível desde 2020, a um ponto percentual da meta de 90% até o fim de 2026. A alavancagem, né, dívida líquida sobre EBITDA, caiu de 3,2% para 3 vezes, né? Foi o que nós vimos ali no site do Investidor 10. Então está no menor patamar desde 2021 e 2022. A dívida líquida se mostrou em 11,5 bilhões, que foi uma queda de 6,1% em 12 meses. Até aqui parece só notícia boa, só que tem um detalhe que muda os rumos da nossa leitura, o resultado financeiro da empresa. Ou seja, o que ela paga de juros. E nós não podemos fugir disso, porque só isso consumiu 547 milhões em um trimestre. Para você ter noção disso, o EBIT, que é o lucro operacional antes das despesas financeiras, foi de 675 milhões. Ou seja, praticamente 80% do resultado operacional foi engolido pelo custo da dívida. Isso é um problema realmente. E foi exatamente por conta dessa combinação, desse excesso de fatores, ou seja, a operação melhorando, mas o mercado ainda desconfiado sobre o quanto sobra depois dos juros, que a ação caiu mesmo com o lucro acima do esperado. Então, nos dias seguintes ao balanço, o papel chegou a cair quase 6%, numa única sessão. Muito por causa de receita e lucro por ação levemente abaixo do consenso do mercado, também somando a aversão ao risco dos mercados globais naquele momento. Então hoje, no fechamento mais recente, a empresa Vamo3 está custando na casa ali de R$ 2,80 a R$ 3,00. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo com o mercado aberto, então ele está sujeito a alterações. Porém, está muito perto da mínima histórica da ação, que foi atingida em junho de 2026, quando chegou a R$ 2,68. E para vocês pegarem um exemplo, como nós já vimos aqui, para efeito de comparação, a máxima histórica foi R$ 18,90, lá em julho de 2021.
Ou seja, a ação está a mais de 80% de distância do seu topo histórico. Pense nisso. Tá bom, Kaique, mas o que os bancos estão dizendo? O que algumas casas de análise estão dizendo? Eu gosto de fazer essas comparações porque nós vamos tendo mais informações inteligentes e chegamos num consenso do que devemos fazer. O BTG Pactual está recomendando a compra com um preço-alvo de R$ 4,50. A XP Investimentos está fazendo também recomendação de compra com preço-alvo de 5,60. Então, atenção, esse resultado já foi revisado para baixo e estava em 7,50. E a BB Investimentos está com uma recomendação neutra, com preço-alvo de 4,10 a 4,50. Ou seja, mesmo os bancos mais otimistas estão revisando o seu preço-alvo para baixo ao longo do ano. E isso é um sinal de cautela que eu não posso ignorar e que você também não deveria. Só que mesmo com essa revisão, todos os alvos ainda estão muito acima das cotações atuais. Então estamos falando de um potencial de valorização entre 45% a 90%. E isso dependendo da casa de análise. Então a ação negocia cerca de 7 vezes o lucro projetado para 2026, o que é, para o setor considerado, um múltiplo baixo. Então nós precisamos analisar as defesas em camadas dessa companhia. E por que nós precisamos pensar em camadas? Porque nós não vamos fazer ou tomar decisões emocionadas no calor da emoção porque está apenas barato. Não, precisamos entender qual é a proteção que essa empresa tem, mesmo estando em renda variável, para vislumbrarmos um futuro, podemos dizer assim. Então a Vamo 3 está numa posição parecida, porque a pressão dela é a dívida cara, e juntamente com os juros altos, consumindo o resultado do trabalho. Então podemos dizer que a sobrevivência é o que ela já entregou, ou seja, ela reduziu a alavancagem por 2 trimestres seguidos, ela aumentou a ocupação da frota para o maior nível em 6 anos e teve um EBITDA recorde. E isso é uma empresa segurando a sua base. Porém a virada, que é o momento onde o lucro líquido vai decolar, que lembrando foi o que nós vimos nas demonstrações dos resultados de exercício lá no site, vocês viram que o lucro líquido estava caindo, isso só vai mudar se acontecer uma dessas duas coisas. Primeiro, os juros no Brasil caírem de forma consistente. Ou se a empresa continuar reduzindo a dívida no ritmo atual por mais alguns trimestres, aí sim a coisa vai começar a melhorar. E enquanto isso não acontece, o preço da ação ele tende a ficar pressionado mesmo com a operação indo bem. E é o descompasso entre a operação e a cotação que os analistas têm comentado. Então nós temos alguns prós e contras, como está aparecendo aqui na tela, os prós. Né? Nós temos o múltiplo historicamente baixo, cerca de 7%. Nós temos a alavancagem em trajetória de queda há 2 trimestres. Nós temos uma ocupação de frota no maior nível desde 2020. Nós temos também liderança no mercado dentro do grupo Simpar e os analistas majoritariamente com recomendação de compra. Um dividend yield nos últimos 12 meses próximo a 4,7% a 5%. E os contras, claro, a dívida líquida ainda alta, 11,5 bilhões, o resultado financeiro consumindo pela maior parte do lucro operacional. A empresa fez diluição de acionistas recentemente para reforçar o caixa, isso também é um ponto que precisamos ter noção. Tem uma forte sensibilidade a juros e ao cenário macro, ou seja, é um perfil cíclico e não defensivo. Nós temos uma margem de EBITDA cedendo levemente por custo de manutenção de frota e as ações reagem mal, mesmo a resultados operacionalmente positivos, o que também vai mostrar desconfiança no mercado financeiro. Então, os investidores, quando eles começam a perceber que a operação não vai decolar, eles começam a sair, até porque ninguém quer ficar perdendo dinheiro dentro do mercado, todo mundo quer ganhar dinheiro. E às vezes, você pode estar investindo numa empresa boa, mas passando por um momento complicado, sair antes da hora. Mas aquele que tem visão de longo prazo, ele consegue ter noção. Ah, Kaique, eu não faço a menor ideia de como ter esse tipo de leitura. Eu não sei ler uma dívida líquida sobre o EBITDA. Entra na minha comunidade. Porque na minha comunidade você tem acesso a vitalício a aulas, você tem um grupo dos alunos, você tem suporte, você tem acompanhamento, reuniões de forma individual. E eu vou ser o seu mentor para te ensinar a investir no Brasil, te ensinar a investir nos Estados Unidos e você ter resultados. Resultados esses que vão te acompanhar e vão te pagar todos os meses isento de imposto de renda por forma de dividendos. Então, se você quer participar, o link está aqui no comentário fixado, clica nele, você vai ser redirecionado para uma aula gratuita e lá eu vou te explicar como funciona a nossa comunidade. Então, se você quer aprender, clica no link aqui embaixo no comentário fixado e vamos avançar porque eu vou te ensinar. Ok, Kaique, mas qual é a sua opinião sobre essa empresa? Agora eu vou dar a minha leitura técnica. Então, de forma bem transparente, como eu enxergo hoje essa companhia, com os dados que nós temos, é o seguinte. A Vamo 3 não é uma ação para quem busca previsibilidade. Ela é uma tese cíclica com dependência dos juros e dívida relevante. E isso já tira ela do radar de quem tem um perfil conservador ou de quem está montando uma carteira de proteção. Agora, para quem tem tolerância ao risco em um horizonte longo,
os números do segundo trimestre de 2026, eles mostram que a empresa está consertando a própria estrutura. Isso quero dizer menos alavancagem, mais ocupação, EBITDA recorde, o preço atual está perto da mínima histórica e está negociando a um múltiplo de 7 vezes. E nós temos um ponto aqui que embute o pessimismo que já é maior do que o que os fundamentos justificam. Então a minha posição é a seguinte: a Vamos 3 ela pode fazer sentido como uma posição de risco, calculado dentro de uma carteira diversificada, não como uma aposta isolada ou como uma reserva de emergência, que isso é pior ainda. O gatilho que eu estou utilizando é bem simples. Se a alavancagem continuar caindo trimestre após trimestre e a Selic começar com uma trajetória de queda mais agressiva, essa tese pode destravar. Se a dívida parar de cair ou os juros subirem, o cenário ele vai piorar bem rápido. Isso aqui não é uma recomendação de compra, como já falei e torno a repetir. É a minha leitura técnica de alguns dados públicos que foram lançados. A decisão é sua. Se você não tem conhecimento, estude. Aprenda, entre na comunidade. Então essa ação vai variar muito de investidor para investidor, mas geralmente um conservador não vai querer correr esse risco. Então, Rogério, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Não é uma ação para iniciante, ela tem ainda alguns problemas estruturais por conta das dívidas. Mas quem tem um horizonte de investimentos mais longo vai ter ela em carteira, mas também vai ter que ter o estômago para se a tese não funcionar, ela vai ver a dívida subindo e a alavancagem também subindo, tá? Então, se você, assim como o Rogério, gosta de vídeos assim, deixa aqui embaixo nos comentários qual ação, qual fundo imobiliário, qual ativo que você quer que eu analise. Já aproveite para se inscrever no canal, clicar no like, compartilhar com seus amigos. E aí, você tem Vamos 3 na carteira? Você está pensando em ter ela? Como que você está olhando esse horizonte de investimentos também? Temos aqui eleição nesse ano. Como que você acredita que a sua carteira vai estar até lá? Deixa aqui embaixo que eu quero conhecer um pouquinho da tua história. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Valeu e fui!